Bem? Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula número 1 de vetores, correto? Bom, nesta aula eu vou falar sobre grandezas escalares e vetoriais. Vou falar também das operações com vetores, soma, subtração e a multiplicação de um número real por um vetor, correto? Vamos então começar a nossa aula número 1. Vetores. Vamos começar a falar sobre grandezas escalares e vetoriais. Grandezas escalares, que vocês podem ver aqui, são grandezas perfeitamente definidas apenas pelo seu valor numérico e a unidade. Coloquei um exemplo aqui, 15 quilos. Bom, por exemplo, a gente que mora na cidade de Januária. Eu vou em determinado dia no centro e vejo que está um excesso de calor. Se eu pergunto para uma pessoa qual a temperatura, ela vai me responder 40 graus Celsius. Então repare, 40 o valor numérico, Celsius a unidade de medida. Apenas essa informação para mim basta. Porém, há outras grandezas que elas não são perfeitamente definidas apenas com seu valor numérico e a unidade. Eu preciso de informações a mais. E essas grandezas são as grandezas vetoriais. São grandezas que precisam, além do valor numérico e a unidade, vai precisar também de uma direção e um sentido. Vejamos um exemplo. Estou na cidade de Januário, a gente que é novato, vocês acabaram de entrar no curso de Física, primeiro período, você chega na cidade e quer ir para a instituição. Você vai pedir a alguém, é claro, informação de como chegar nesse local. Aí você pergunta para uma pessoa, uma informação, ela vai te responder 6 km. 6, valor numérico, quilômetros, unidade de medida, correto? Essa informação basta para você chegar na instituição? Não. Você precisa saber, além disso, a direção e o sentido que está localizado a instituição, certo? Bom, então, grandezas vetoriais é definida pelo valor numérico, unidade, direção e sentido. Coloquei aqui alguns exemplos de grandezas escalares, que é a massa, quilogramas, tempo, segundos, e temperatura, que pode ser Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Bom, minhas grandezas vetoriais, outros exemplos, velocidade, aceleração, força. Todas elas são grandezas vetoriais. Há outras, é claro. Bom, agora vamos ver o que é vetores. Vetores. Pessoal, vetores nada mais é do que um segmento de reta orientado que vai apresentar direção, sentido e intensidade, ou módulo. Vou fazer aqui a representação de um vetor para vocês. Está aqui um vetor qualquer, um vetor B. Bom, observe que é uma reta. O vetor é uma reta. Eu vou ter aqui, essa é dito origem do vetor. Isso aqui é a extremidade do meu vetor. Correto? Bom, B é o meu vetor. Tem também esse sinal aqui, que eu posso definir como módulo do vetor. Essa é a representação de um vetor. Bom, vetor tem direção, sentido e intensidade. A gente vai estudar cada característica dessas, certo? Vamos começar pela direção. Um vetor, pessoal, ele pode ter duas direções, correto? Pode ter na direção horizontal ou pode ter uma direção vertical. Tem um vetor aqui, vetor X qualquer. Então percebe que a gente tem uma direção, uma reta orientada, direção vertical. Posso ter também uma direção horizontal. Poderia colocar qualquer letra, tá, pessoal? É apenas uma representação. Então, vetores, direção vertical e direção horizontal. Bom, e agora, vamos estudar o sentido, correto? Vou apagar aqui.
Vamos estudar agora o sentido. Bom, para cada direção eu posso ter dois sentidos. Na direção vertical eu posso ter sentido para cima do meu vetor, chamado de vetor x ainda. E posso ter também sentido para baixo. Está aqui um vetor qualquer, chamado de A. Então perceba, está a direção x, direção qualquer de um vetor, posso ter duas orientações, para cima e para baixo. Na direção horizontal, a mesma coisa. Posso ter aqui um vetor y para a direita e posso ter também um vetor qualquer, chamado de C, para a esquerda. Então, sentido, posso ter para cima e para baixo. Outro sentido, que é na direção horizontal, posso ter para a direita e para a esquerda, correto? Agora vamos ver o módulo do vetor. O que é o módulo de um vetor, pessoal? O módulo nada mais é do que o tamanho de um vetor, certo? Ou então, intensidade. Módulo de intensidade é a mesma coisa. Vou pegar um vetor como exemplo aqui, este vetor x mesmo. Vou representar ele aqui. Vetor x. Vou dizer que este vetor tem um tamanho de 3. 3 é o módulo do meu vetor, correto? Como é que eu represento esse módulo? Esse módulo é representado da seguinte maneira. Já fiz a representação anteriormente. Este aqui é o módulo do vetor, igual a 3. Essa é a representação do módulo, correto? Bom, o módulo, pessoal, ele é sempre positivo, ok? Não importa se está orientado no sentido negativo, por exemplo, isso aqui menos x. Um vetor do mesmo tamanho que esse, correto? De módulo 3. Porém, a única coisa que vai mudar é o sentido. Perceba que a direção é a mesma, direção vertical, certo? O módulo é o mesmo, 3, porém o sentido é diferente. Esse está orientado para cima e esse para baixo. A gente diz que isso daqui é um vetor oposto, ou seja, x é menos x é um vetor oposto de x, correto? Vamos prosseguir. Já estudamos a direção, sentido e a intensidade do vetor, as suas características. Agora vamos estudar as operações com o vetor, correto? Vamos começar pela soma. Pessoal, a soma de vetor é uma soma vetorial. É diferente de uma soma algébrica. Já tenho isso em mente. Vou colocar um exemplo aqui. Tenho dois vetores. Vetores A e vetores B. E vetor B. Correto? Bom, eu quero somar esses vetores. Vou colocar aqui um vetor soma. Desejo encontrar o vetor soma, que é A mais B. É isso que vai vir no seu exercício. Bom, como eu efetuo essa soma, correto? Há duas maneiras. Eu posso usar aqui uma regra ou outra. Quais são essas regras? Há uma regra do polígono e uma regra do paralelograma. Posso utilizar isso para determinar a soma do meu vetor. Vamos começar com o polígono. Bom, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu vetor A. Bom, como eu disse, esta é a origem do vetor e essa a extremidade do vetor. Na regra do polígono, o que eu faço? Pego o meu vetor, a ser somado o vetor A, e vou pegar o vetor B, que eu desejo somar a este. Vou pegar a origem deste vetor, correto? Então, pego o meu vetor, saindo da extremidade do vetor A. E pronto, é um segmento de vetores, entendeu? Vetor A. Vou ligar a origem do meu vetor B ao vetor A. Bom, e como eu determino o vetor soma? Ele vai sair daqui, o vetor soma, da origem do vetor A
até a extremidade do meu vetor B. E este aqui vai ser o vetor soma. Apenas isso. Determinei graficamente o meu vetor soma, correto? Só que o exercício vai pedir também, às vezes, para você determinar o módulo deste vetor. A gente vai ver isso adiante. Agora vamos partir para outra regra, que é a regra do paralelograma, pessoal. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vetor A, desenhar ele aqui. Diferente do que eu fiz aqui, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu vetor B, mas vou pegar a origem do meu vetor B e conectar com a origem do meu vetor A, correto? Ó, repare bem, diferente da regra do polígono, o que eu fiz? Eu peguei a origem do meu vetor B e conectei a extremidade do vetor A. Agora eu estou pegando a origem do meu vetor B e conectando a origem do meu vetor A, correto? Bom, para determinar o vetor soma, eu vou traçar retas paralelas ao meu vetor B. Olha aqui, vetor B, desenhar uma reta paralela a este vetor. Correto? E também vou desenhar uma reta paralela ao meu vetor A. E como resultado, eu vou ter aqui meu vetor resultante, ele sai da origem aqui em que os vetores se encontram, certo? Bom, então esse aqui vai ser o meu vetor soma. Não importa a regra que você usa, polígono ou paralelogramo, o vetor soma ele vai ter o mesmo resultado. Este tamanho vai ser o mesmo que este, correto? Então o vetor soma A mais B, correto? Vamos fazer agora um exercício de fixação. Bom, pessoal, agora vamos fazer um exercício de fixação. Já vimos a teoria. Agora vamos resolver um caso, correto? Tenho aqui a questão que ela vai dizer o seguinte. São dados os vetores x e y de modo x igual a 3 e y igual a 4. Determine graficamente o vetor soma e calcule o seu módulo, correto? Bom, a gente já viu que tem duas maneiras de fazermos isso. Qual é? Posso usar a regra do polígono ou do paralelograma para achar o meu vetor soma, correto? Bom, quando eu pego esse tipo de questão, pessoal, o que eu faço, primeiramente? Eu vou ver o que a questão pede. Ela pede duas coisas. Para determinar graficamente o vetor soma e também o seu módulo. Vamos começar determinando graficamente esse vetor soma, correto? Bom, vou usar aqui a regra do paralelograma. Tenho o meu vetor y. Vou representar ele aqui novamente. Bom, e tenho aqui também o meu vetor x. Eu vou fazer, regra do paralelograma, vou pegar a origem do meu vetor x, conectar a origem do meu vetor y. Regra do paralelograma, o que eu vou fazer? Vou traçar retas paralelas ao meu vetor x, e uma reta paralela ao meu vetor y. E vou ter aqui meu vetor resultante, que eu vou chamar de vetor soma. Então o primeiro passo foi dado, simplesmente achamos o vetor soma, representamos ele graficamente. O primeiro passo é só isso, pessoal. Agora vamos encontrar o módulo desse vetor soma, ok? Vou passar para o lado de cá. Vetor soma. Quero saber o módulo desse vetor. Como eu encontro o módulo deste vetor, pessoal? Para achar o módulo de um vetor, tem uma regra geral que é a lei dos cossenos. Vou reescrever essa regra aqui para vocês. Lei dos cossenos. Bom, o que diz a lei dos cossenos? Vai dizer que o meu vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes cosseno
cosseno θ, que é o ângulo formado entre os dois vetores. Essa aqui é uma regra geral para achar o módulo dos vetores, pessoal. Bom, observe que eu vou substituir os meus valores, estou trabalhando com x e y, vou substituir na minha equação. Meu vetor resultante vai ser meu vetor soma, o vetor que eu quero encontrar, correto? Então, vou escrever aqui, vetor soma ao quadrado vai ser igual a ao quadrado. Quem é A? Meu x. Vou usar x ao quadrado mais b ao quadrado. Substituindo aquela equação, eu vou ter que é y ao quadrado mais 2 vezes x vezes y vezes o cosseno entre os dois ângulos, certo? Bom, observa aqui. Qual o cosseno entre x e y? Não é 90 graus? Olha, é um ângulo de 90 graus, correto? Já vou anotar aqui. Cosseno de 90 graus. Bom, então meu vetor soma ao quadrado vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais... Observe, que é o cosseno de 90? Não é zero? O cosseno de 90 é igual a zero, então eu vou colocar zero. E cheguei aqui, vetor soma ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Observe essa equação. Essa equação aqui é um caso especial. Temos vários casos especiais. E uma delas é quando o ângulo θ é igual a 90. Quando o ângulo θ é igual a 90, eu não preciso usar toda essa equação. Eu posso sempre utilizar essa equação, o teorema de Pitágoras, como vocês conhecem aí da matemática. Bom, então eu vou fazer, o que eu vou fazer? Para determinar o meu módulo, eu vou substituir os valores dos módulos nesta equação, ok? Então eu vou ter vetor soma ao quadrado é igual a x ao quadrado igual a 3. Coloco aqui. 3 ao quadrado mais y ao quadrado, y é 4, vou ter 4 ao quadrado, certo? Então, vetor soma ao quadrado, eu vou ter que 3 ao quadrado é igual a 9, mais 4 ao quadrado é igual a 16, correto? Bom, 9 mais 16 é igual a 25. Escreva aqui na frente. Então, meu vetor soma ao quadrado é igual a 25. Bom, como eu saio desse aqui, posso tirar a raiz dos dois lados, correto? Tiro a raiz aqui e tiro a raiz daqui. Raiz pode cortar com 10 para elevado ao quadrado, posso cortar esse com esse. Eu vou ter que, meu vetor soma, escrever do lado de cá. Então, temos que meu vetor soma é igual a raiz de 25, correto? Então, meu vetor soma vai ser raiz de 25 é igual a 5, correto? Então, meu vetor soma vai ser, vou representar o vetor dessa maneira, igual a 5, correto? Então, está aqui o resultado do meu vetor, do módulo do meu vetor. Então, o módulo deste vetor aqui, observe que é igual a 5. É o tamanho deste vetor, pessoal. Então, terminando esse exercício, vamos partir para mais outro. Vamos agora para o nosso segundo exercício. Temos aqui um exercício um pouco diferente. Ele vai dizer dois vetores x e y, de modo x igual a 7 e y igual a 5, fazem um ângulo θ 60 graus entre si. Determine o módulo do vetor soma, vs x mais y, correto? Então, eu tenho dois vetores x e y aqui, eles estão fazendo entre si um ângulo θ que é equivalente a 60 graus, correto? E eu tenho que determinar o módulo deste vetor. Como vamos fazer isso? Vamos usar a regra geral, a lei dos cossenos. Lembram delas? Lei dos cossenos. Vai dizer que o vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado mais 2AB cosseno θ, que é o ângulo formado entre os dois vetores. Vamos utilizar essa equação. Bom, vetor soma, quero encontrar o módulo do vetor soma, vou escrever aqui, vetor soma ao quadrado vai ser, que é o nosso A aqui, vai ser o x. Vamos usar o x ao quadrado mais o b
que é equivalente ao y ao quadrado, mais 2 vezes o x, vezes o y, vezes o cosseno do ângulo formado, cosseno θ. Correto? Bom, vou escrever do outro lado. Então, vetor soma ao quadrado vai ser... Quem é o meu x ao quadrado, pessoal? X ao quadrado é igual a 7. Então, vou ter aqui 7 ao quadrado mais o valor do módulo de y ao quadrado, que é 5. 5 ao quadrado, mais 2 vezes x, que é 7, vezes y, que é 5, vezes o cosseno do ângulo, cosseno 60 graus. Ângulo θ é igual a 60, correto? Bom, vamos continuar. Então, meu vetor soma ao quadrado. 7 ao quadrado é igual a 49. Mais 5 ao quadrado é igual a 25. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5 vai dar 70. Cosseno de 60 é igual a meio. Chegamos nessa situação. Bom, continuando, vetor soma ao quadrado é igual a 49 mais 25 vai dar 74. Mais 70 vezes meio é igual a 35. Então, vetor soma ao quadrado é igual a 74 mais 35, 109. Correto, pessoal? Para sair dessa situação, eu vou ter que vetor soma vai ser igual a raiz de 109. Então, meu vetor soma vai ser raiz de 109, aproximadamente 10,44. Acho que é isso. Então, temos aqui o módulo do nosso vetor. Colocando no módulo, eu vou escrever dessa seguinte maneira. Vetor soma, módulo vetor soma é igual a 10,44. Correto? Ok. Já falamos sobre soma de vetores, já fizemos exercícios. Agora vamos partir para a subtração vetorial. Tá ok, pessoal? Bom, tenho aqui dois vetores, V2 e o vetor V1, correto? E quero efetuar uma subtração, um vetor diferença, V1 menos V2. Perdão pela letra bonita, pessoal. Bom, como eu vou fazer isso? Vocês concordam que meu vetor diferença eu posso escrever também da seguinte maneira? V1 mais menos meu vetor diferença, V2. É a mesma coisa, concordam? Porque mais vezes menos é igual a menos. É a mesma coisa. Bom, o que eu vou fazer então para fazer essa diferença? Vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Vou pegar o meu vetor aqui, V1. Vou desenhar ele aqui. Meu vetor V1. Correto? Bom, agora eu vou pegar o meu vetor V2. Mas só que eu estou somando agora com o meu vetor menos V2. O que é isso? É um vetor oposto, correto? Bom, eu tenho o meu vetor V2, que ele é orientado para cima. Então, o meu vetor menos V2 é um vetor orientado para baixo. Ele tem a mesma direção que este vetor V2, tem o mesmo modo, porém o sentido é contrário. Por isso é dito vetor oposto. O que eu vou fazer é redesenhar esse vetor orientado para baixo, no sentido oposto. Vou desenhar ele aqui. Para ficar melhor, eu vou escrever aqui vetor 1. E aqui, meu vetor 2. Como eu determino esse vetor de diferença? A mesma coisa. Vamos usar a regra do paralelograma. Vou traçar aqui uma reta paralela ao meu vetor 1. E outra reta paralela a este vetor V2, menos V2. E vou ter aqui meu vetor diferença, pessoal. Vou escrever meu vetor diferença, menos V2. Pronto. Agora vamos também determinar o módulo deste vetor, ok? Para determinar o módulo deste vetor, vamos usar
as mesmas leis que a gente usava antes, a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos vai nos dizer? Já decoramos pela quantidade de vezes que usamos. Vou escrever direto. Um vetor resultante ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Correto? Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo do meu vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B cosseno entre os dois ângulos. Bom, observe aqui que o ângulo formado entre os dois vetores é de 90 graus. No exercício anterior a gente sabe que é um caso especial. Não precisamos utilizar tudo isso, porque o cosseno de 90 vai ser zero. O ângulo entre os dois vetores é zero, 90. Então, esse aqui automaticamente ele vai zerar. Vamos chegar à seguinte situação. O vetor resultante ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Pronto, está aqui o modo como determino o vetor resultante de diferença. Vamos atribuir valores para ficar mais interessante, tá, pessoal? Vamos supor que o módulo do vetor V1, vou supor aqui que o módulo do vetor V1, vou colocar aqui, módulo do vetor V1 seja 3 e o módulo do vetor 2 seja 4. Ok? Bom, então meu vetor diferença, que eu estou procurando, vai ser vetor diferença ao quadrado é igual, usando essa equação, vou ter A ao quadrado, pode ser V1 ao quadrado, vou escrever aqui, mais B ao quadrado, vai ser V2 ao quadrado. Tá aqui. Vou substituir agora os dados nessa equação, ok? Então, vetor diferença ao quadrado é igual a V1 ao quadrado, quem é V1? 3. 3 ao quadrado, mais vetor 2 elevado ao quadrado, vetor 2 é igual a 4, então vou ter 4 elevado ao quadrado. Então, meu vetor diferença, ele vai ser, elevado ao quadrado, vai ser 9 mais 16. Então, vetor diferença ao quadrado é igual a 25. Vetor diferença é igual a raiz de 25. Então, vamos ter que o módulo do meu vetor diferença vai ser raiz de 25, 5. Está aqui o resultado. Bem simples, né? Não dá para errar na atividade avaliativa.